Bom, e agora a gente vai para a parte 4, né, onde eu vou mostrar para vocês alguns resultados da cirurgia. E a gente vai falar também sobre um tema importantíssimo, que são as complicações pós-operatórias. Então, quando a gente avalia essa paciente é uma colega dentista, né, que tem uma queixa de aumento de volume nessa região, principalmente quando ela estava sorrindo, né, então ficava bem evidenciado isso daí, onde praticamente até mesmo os brincos que você observa aí, a lateralização dessa área da bochecha dela acabava incomodando, né, ela bastante. Quando a gente vê na vista de 3/4, a gente observa realmente uma falta de projeção desgomática, mas uma projeção acentuada, principalmente nesta região onde corresponde ao corpo adiposo da bochecha. E do ponto de vista do perfil, a gente vê uma anteriorização dessa bochecha evidenciando muito o sulco nasolabial desta paciente. Então a gente fez o procedimento dela, neste caso aí foram retirados em torno de 4,5 ml de cada lado. Então essa paciente, ela no transoperatório, a gente já conseguia ver um lado aqui que já tinha sido operado, o lado direito, um pouco mais triangular, do lado esquerdo, não operado ainda com aquele peso da gordura que a gente poderia observar. E esta paciente no pós-operatório apresentou um resultado excelente, né, do ponto de vista de redução de volume dessa região dos terços, onde deixou também de evidenciar tanto a marcação do sulco nasogeniano. Então aqui a gente consegue ver que deixamos o rosto mais afilado, principalmente no sorriso, não tem mais aquela lateralização tão acentuada. Do ponto de vista de 3/4, a gente deixou esse S da beleza um pouco também evidenciado, um pouco mais bonito. E do ponto de vista de perfil, a gente não vê mais aquela projeção anterior-posterior tão acentuada. E quando a gente faz o comparativo do antes e depois, aí sim que a gente consegue ver essa diferença. Então as fotos realizadas no mesmo ambiente, a gente consegue ver que nessa foto aí que vocês veem da esquerda de quem está assistindo, a gente vê um sulco nasolabial bem marcado, um excesso de tecido que traz esse rosto um pouco mais para baixo. E do lado direito, a gente vê o que? Um rosto mais fino, uma ausência, né, de marcação da região do sulco nasogeniano, e que do ponto de vista do sorriso, a gente também consegue ver que este peso da bochecha, ele não acontece mais. O que é interessante também, se vocês observarem o canto da boca desta paciente, a região da comissura bucal, quando você tem menos peso ali naquela face, ele acaba subindo um pouco mais, como a gente consegue ver nessa vista de 3/4, e também a gente consegue ver a entrada deste terço médio, né, um pouco mais aprofundado, evidenciando mais esse S da beleza que a paciente apresenta, tanto do ponto de vista do lado esquerdo como do ponto de vista do lado direito. E no perfil, a gente não vê mais aquele peso da bochecha do ponto de vista anterior-posterior, que ela vinha à frente do sulco nasogeniano. E agora essa bochecha está mais posterior, tanto do lado esquerdo como também do lado direito. Então é importante que, neste caso, a gente observa que geralmente os pacientes que têm a situação de melhoras da bichectomia são pacientes que apresentam uma característica clínica muito evidente, como a gente vê nessa segunda paciente. A gente vê que a paciente tem realmente um excesso de volume nesta região da bochecha. Então são esses tipos de pacientes que, depois da análise clínica que a gente faz, que a gente vê que realmente tem acesso, que vão se beneficiar muito dessa cirurgia. Não é para toda e qualquer pessoa que a gente faz isso daí. Então, quando a gente vê a paciente no sorriso, tem um peso realmente muito grande. Então, a gente vê já um sulco bem marcado, a gente vê do ponto de vista anterior-posterior uma bochecha muito projetada à frente. E que no pós-operatório, quando a gente realiza a cirurgia da bichectomia, a gente consegue observar esse rosto menos pesado. Esse rosto, quando a paciente sorri, ela consegue ali levantar um pouco mais o canto da boca e não fica tão evidenciado o sulco nasogeniano. Neste caso aí, mais uma paciente que foi beneficiada pela bichectomia. E a gente tem também, quando a gente compara esse antes e depois, uma sensação de glow up, que é o quê? Essa face ela tende a subir um pouco mais, pois foi retirado o peso que existia nela. Então aqui, essa evidenciação dos sulcos, ela acontece por quê? Porque o peso daquela gordura estava trazendo o tecido para frente. E aí no pós-operatório, quando a gente retira essa gordura, a gente acaba levando essa face tendo efeito de um lifting facial. Então a gente consegue observar aí como a paciente sorri
que aqueles sulcos que estavam muito profundos, principalmente na nasogeniana, ele praticamente não aparece mais. E aí, do ponto de vista 3/4 também, a gente consegue ver um zigoma um pouco mais evidente. E do ponto de vista de perfil, é um peso que existia na face dela, jogando essa bochecha para frente, ela não tem mais. E geralmente quando a gente opera um homem, o homem tem a pele mais espessa, tem um tecido subcutâneo mais espesso. Então a melhora dele acontece geralmente no volume da face, como a gente está vendo nesse caso, e também na evidenciação de áreas que são importantes, como por exemplo o sulco nasogeniano. Então a gente consegue reduzir esse volume, como vocês podem ver nesta imagem. Mas para a gente obter esses resultados, o que é importante? Que o paciente siga muito bem à risca as orientações pós-operatórias. Então, repouso, a dieta líquida e pastosa gelada, compressa gelada em face, a atividade física não pode acontecer por um período de 7 dias e o uso de uma bandagem elástica por um período de 48 horas ajuda a evitar a formação desse edema. E que ele já pode iniciar uma drenagem facial 24 horas após a realização do procedimento. Mas vocês viram excelentes resultados aí. No entanto, nem tudo são flores. Existe sim a possibilidade de complicações. E quais são as complicações que podem existir? Complicações como o dano ao nervo facial. Então, nessa paciente, a paciente apresentou uma paralisia facial no pós-operatório. A gente consegue ver no vídeo que a paciente, ao sorrir, ela não consegue ter a força muscular adequada. E quando faz o bico, a gente vê que aquela hipotonicidade na região do músculo do lábio superior do lado esquerdo. Então essa paciente, ela inicia um protocolo medicamentoso com Etna, 2 cápsulas de 8 a 8 horas durante 30 dias. A gente institui a terapia com laser, certo? Nesse caso aí, o infravermelho de 5 joules por ponto e também de 9 joules na musculatura através da varredura e também exercícios com a fisioterapia que vão poder ajudar essa paciente a melhorar de uma forma mais rápida. Mas a gente pode também apresentar outras situações, como por exemplo, quadros de hemorragia. Então esse paciente, 6 horas após a realização da cirurgia, apresentou um grande volume da face e que também o olho ficou um pouco roxo, como vocês podem ver aí. E esse paciente evoluiu para uma situação onde a mucosa estava ali com a formação de um hematoma muito significativo. No entanto, esse paciente, ao ser atendido no pronto-socorro, foi solicitado os exames para a gente avaliar como é que estava a condição clínica dele, se ele tinha alguma alteração, de função de plaquetas, se esse paciente apresentava alguma displasia sanguínea que não tinha sido diagnosticado. No entanto, quando a gente observa nos exames dele, todos os valores estavam normais. Apenas o leucograma estava acima do normal, pois o paciente tinha sido submetido a uma cirurgia, então era normal isso daí. 24 horas após a cirurgia, esse edema já estava um pouco mais controlado, foi entrado neste caso aí com um corticoide intravenoso no momento do atendimento e esse paciente foi liberado após a observação. E que neste caso, 5 dias após, a gente já consegue observar que esse paciente reduziu mais esse edema, pois foi instituído para ele uma drenagem com a fisioterapia. Mas o hematoma que formou do ponto de vista periorbital, a gente consegue observar aí na imagem. E a gente pode ter também uma situação de infecção. Então, neste caso, a paciente foi submetida a um procedimento e 48 horas após ela retorna para a clínica apresentando um aumento de volume na face do lado esquerdo, uma limitação de abertura bucal e uma extrema dor. Então, neste quadro aí, a gente já consegue observar na foto um aumento de volume muito significativo do lado direito, na região bucal, o olho ali diminuindo um pouco a abertura por causa desse edema e a pele completamente avermelhada. Então a gente já tinha ali uma evolução muito significativa no quadro de celulite que estava indo para a região cervical. Então neste caso a intervenção ela tem que ser feita de forma imediata. Então a drenagem operatória foi feita, onde foi observada a presença de coleção purulenta de forma bastante significativa. E aí esse daí foi submetido à drenagem, limpeza da ferida, né? Até a gente conseguir remover toda essa questão do pus. E aí foi instalado um dreno que ficou aí durante 48 horas. E além disso a gente associou outros tipos de antibióticos. Então a paciente no pós-operatório de 7 dias após esse período apresentou uma melhora significativa, né, do quadro de infecção, mas que inicialmente a gente teve ali o quadro inicial, o pós-drenagem imediata, que a gente já vê uma melhora na paciente, e depois de 7 dias, apesar de ainda ter um edema, a paciente já estava
para melhor recuperação. Então, a conduta nesse tipo de situações de infecções, qual é? A drenagem cirúrgica. Então, a gente fez uma abertura do acesso que a gente já tinha feito para a realização da bichectomia e fez uma nova incisão abaixo do músculo, na região mais inferior, para facilitar a drenagem desse pus. E aí fez uma inserção de um dreno, que neste caso foi um dedo dilúvio estéreo. Do ponto de vista clínico, a paciente já estava em uso da amoxicilina e neste caso foi prescrito o metronidazol de 400 mg de 8 a 8 horas durante 5 dias. Além disso, para dor, o Tilex de 30 mg de 6 em 6 horas por 3 dias, mantida a orientação com bochecho periocárdio e a instalação de compressa quente e úmida 6 vezes ao dia para acelerar essa recuperação. Então é importante a gente entender que os procedimentos eles não estão isentos de complicações. No entanto, se você consegue executar a técnica da forma que eu descrevi para vocês, esse nível de infecção ele é bastante baixo. Esse nível de complicação de paralisia facial ele é bastante baixo. E essa condição de hemorragia também. Então, só para você ter ideia de uma forma numérica, aqui na escola a gente já atendeu mais de 300 pacientes. E essas foram as únicas complicações que a gente teve. Então, a chance de complicação de 1% dos casos que foram operados. E aí, como considerações finais, o que é que eu quero dizer para vocês? Para a obtenção de um resultado estético favorável, através da lipectomia bucal parcial, que é a famosa cirurgia de bichectomia, o que é que a gente deve fazer? Você deve fazer uma análise facial detalhada. Esse paciente, na análise facial, você deve observar algumas características deles, como, por exemplo, a projeção do zigoma. A gente deve observar o contorno do masseter. A gente deve ver o quê? O volume desse masseter. Porque isso daí é que vai definir qual é a melhora que vai acontecer. E que, neste caso, a bichectomia ela é um dos procedimentos que envolvem as cirurgias estéticas faciais, a harmonização facial. Então, ela é uma das etapas de tratamento do nosso paciente, que, quando bem indicada, vai apresentar resultados fantásticos, como vocês puderam ver. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem aqui no nosso canal, que a gente vai ter muito mais coisas para mostrar daqui para frente.